Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um grande questionamento, eu diria, sobre a quinta temporada de Stranger Things. Um questionamento assim que muita gente pode estar pensando, muita gente acabou a quarta temporada, tenho certeza que foi a primeira coisa que pensou, que é relacionado à personagem Max de Stranger Things, né? E tudo que aconteceu com ela ali no final. No vídeo de hoje eu vou falar algumas teorias aqui sobre o que pode acontecer relacionado ao destino da Max. Será que ela vai sobreviver? Será que ela vai morrer? Será que ela vai ter um papel importante na temporada? Você vai descobrir em várias teorias, ou melhor, descobrir não, né? Eu diria que você vai ficar confabulando aqui comigo no vídeo de hoje sobre o que pode acontecer com a Max. Então, basicamente, eu reuni algumas teorias muito populares envolvendo essa personagem pra tudo, assim, condensar num vídeo só. E no final de tudo, eu vou falar o que eu acho, a minha teoria sobre isso, o que eu acho que tem sentido, o que não tem. Então, vocês vão perceber que a cada teoria que eu for falar da Max, eu vou ter alguns comentários. Mas o comentário final vai ser relacionado à minha teoria, então fique nesse vídeo até o final pra você teorizar aqui junto comigo sobre o que pode acontecer com essa personagem que a gente gosta muito, que é a Max. Maxine. It's Max. Sorry? Nobody calls me Maxine. It's Max. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, gosta de séries e esse tipo de coisa. E também não se esquece de dar uma conferida lá na loja do canal, porque tem várias estampas legais lá de Stranger Things, então todo mundo que é fã da série, tem moletom, tem camiseta, tem regata, tem de tudo. Tem até pôster lá na loja que você pode estar dando uma conferida. E é claro que nós aqui do Plantão Geek também temos a função Seja Membro, que pode ser encontrada aí embaixo, é um botãozinho azul. Você pode conferir os benefícios exclusivos só clicando nesse botão e escolhendo a assinatura da sua preferência. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que vai contribuir para todas as teorias, até pro meu argumento lá no final, é uma notícia, basicamente. Essa parte que eu vou falar agora é um fato, que seria referente a uma entrevista que os Duffer Brothers, que são os criadores da série, deram relacionado a Max, né, quando eles foram perguntados sobre o destino dessa personagem. Eu vou ler aqui o que eles comentaram sobre a Max pra ficar mais rápido e também pra eu não tirar absolutamente nenhuma palavra do contexto, pra todo mundo ver que eu realmente estou lendo o negócio aqui. O fato de ela estar em coma, não posso entrar em detalhes, mas é importante que ela esteja. Isso vai ser um grande efeito na quinta temporada. Então não é bem, você sabe, uma trapaça nossa. É incrivelmente relevante para a quinta temporada. Ou seja, de acordo com os próprios criadores da série, é muito relevante que a Max esteja em coma nesse momento. Ou seja, a gente pode supor que isso vai ser um plot importantíssimo aí na quinta temporada. Só que como isso pode acontecer? Por que isso pode acontecer, né? O que de tão importante pode rolar que envolve a Max e o estado atual dela? A gente vai começar a falar algumas teorias a partir de agora, então prepara, já pega uma pipoquinha e vem comigo conspirar sobre o que pode rolar com a Max. Max será possuída por Vecna. Basicamente, a explicação dessa teoria é muito simples, né? Porque o Brenner, ele tinha dito lá na quarta temporada que o Vecna barra Henry, né, que é o número 1 lá, ele não somente mata as pessoas, como ele as absorve, faz parte dele. When one kills, he doesn't simply kill. He consumes. He takes everything from his victims, everything they are and everything they ever will be. Their memories, their abilities. And we do not know where he's been these lost years. But if he has survived this long, we can only assume that he has grown in strength. Então essa teoria que se tornou muito popular aí no Reddit, etc, né, e eu vi muita gente me mandando ela, comentando ela comigo, diz que a consciência da Max está com o Vecna. É por isso que a Eleven não conseguiu enxergar nada quando ela tentou lá no final da quarta temporada. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre essa teoria, que primeiramente, né, eu não acredito que a Max esteja em um estado vegetativo. Tinha muita gente que falou isso, né, eu acho que a Max tá tipo
estado vegetativo e tal, igual a Terry Ives. Só que pra mim, o estado da Max não é o mesmo que o da Terry Ives, porque a Eleven conseguiu se comunicar com a Terry Ives. Ela viu, a mente da Terry Ives não estava vazia. Um ponto bem importante que a gente tem que sempre lembrar relacionado a Max e esse tipo de coisa, é que ela está viva, né? Ela está em coma, foi essa palavra que os Duffers utilizaram, né? Como vocês puderam ver na entrevista deles. Só que ela não tem consciência naquele momento. É como se o corpo físico tivesse ali, mas a consciência dela não. Então, onde é que foi a consciência dela? E a gente sabe que o Vecna, por outro lado, ele tá vivaço, né? O Will sente o Vecna no final da temporada, ele comenta ali com o Mike, então a gente sabe que o principal antagonista ali naquele momento, ele tá vivo, a consciência da Max tá em algum lugar que a gente não faz a menor ideia, porém, a teoria diz que a consciência da Max permaneceu com o Vecna, que é a pessoa que ficou mais ou menos ali, né? A Max ficou com o corpo dela físico ali parado no hospital, enquanto a consciência dela foi para algum lugar e a teoria diz que está com o Vecna. E há vertentes também dessa teoria, né? Tem pessoas que dizem, por exemplo, que a Max vai ter que fazer algum tipo de sacrifício para que eles possam derrotar o Vecna. Sacrifício em que sentido, né? A teoria também diz que talvez a Max, ela, como o corpo dela vai ficar ali à deriva, digamos assim, né? Não vai estar sendo utilizado, talvez o corpo dela seja apossado ali pelo Vecna, e a única forma de você derrotar o Vecna seria você ferir a própria Max de novo. Só que assim, né, vocês já sabem o que eu penso sobre Stranger Things matar protagonistas, né? Na minha análise profissional, que eu vivo falando aqui no canal, não é do feitio dos Duffers, não é do padrão deles matar protagonista. Então qualquer sacrifício de qualquer personagem que seja do núcleo protagonista, pra mim é um tiro muito distante, sabe? É uma coisa muito difícil de acontecer. Só que esse tipo de plot, né, de você ter dentro da Max algum tipo de entidade maligna, me lembra muito uma das referências dos Duffer Brothers, né, para com Stranger Things, que é Harry Potter. Nesse caso, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Pra quem nunca viu Harry Potter, né, e se perdeu aqui na referência, basicamente o Harry, que é o protagonista ali da saga, ele tem uma parte do Voldemort, que é ali o vilão da saga, né, dentro dele, dentro do próprio Harry. E aí o Harry acaba se sacrificando no final ali, tanto dos livros quanto do filme. Porém, esse sacrifício não é bem sacrificar o Harry, e sim a parte do Voldemort que está dentro dele. Ou seja, o Harry não chega a morrer. Quem morre é essa parte do Voldemort. Seu filho da mãe! E aí, somente com essa parte afetada, né, essa parte morta, que é possível, eventualmente, ali, derrotar o Voldemort. E eu acho que isso seria uma coisa muito bacana para Stranger Things fazer, no caso ali, com a Max, se você fosse seguir essa teoria. As cartas da Max salvarão a sua vida. Essa é uma outra teoria muito fácil de explicar, que diz que basicamente tem alguma coisa no conteúdo das cartas que a Max escreveu ao decorrer ali da 4ª temporada. Vocês se lembram disso? Ela presenteou cada pessoa ali, né, do grupinho, até mesmo as pessoas que não estavam ali naquele momento, né, como o Will, o Mike e a Eleven. Ela escreveu uma carta particular para cada um deles, e a temporada acabou e não vimos o conteúdo dessas cartas, o que eu achei bem zoado. E essa teoria diz que talvez haja algum conteúdo ali nas cartas, alguma coisa que ajude ali na batalha final. Talvez uma forma de se comunicar com a Max, de uma certa forma, digamos assim, seja a partir das memórias contidas dentro dessa carta. Vocês se lembram que tem todo um sistema, assim, de comunicação através das memórias, né, que a Eleven consegue fazer. Ela vê as memórias da Terry Ives, ela vê as memórias do Billy, e também ela viu as memórias da Max. Talvez, ao ver assim, né, ao focar em coisas que são relatadas pela própria Max nessas cartas, a Eleven consiga fazer algum tipo de comunicação com a Max ainda em coma. Então talvez essas cartas sejam meio que uma forma de se comunicar com a Max, e eventualmente elas podem salvar a vida da Max, porque pode ter alguma pista ali. Alguém me ajuda! O meu comentário sobre essa teoria é que, assim, gente, independente se for para salvar a vida da Max ou não, essas cartas precisam ser lidas. Se não for lida, elas têm que ser parafraseadas. Tipo, alguém tem que falar o conteúdo da própria carta, sabe? Você não precisa fazer uma cena, cada um focando sua carta, né? E lendo na sua carta. Você não precisa fazer uma cena dessa. É só você fazer os personagens comentarem aquilo que a Max quis falar pra eles. Uma coisa assim que é uma frase, no máximo duas, literalmente assim, parafraseando o que tinha ali dentro das cartas, porque isso precisa ser usado. Você
mencionou, você mostrou essas cartas e agora precisa ser usado. É a famosa arma de Chekhov, que eu vivo mencionando aqui no canal, né? Quem assiste os vídeos do quadro Cinemei, que tá aparecendo aqui no card, né? A playlist do Cinemei, já deve saber o que é uma arma de Chekhov. E eu acho bem bacana que essa questão das cartas pode puxar uma referência muito legal lá pra segunda temporada, quando o Will tava conversando com o Mike, com a Joyce e com o Jonathan, e os três ali estavam constantemente trazendo memórias para o Will para que ele voltasse a ser ele mesmo, né? Ele estava sendo possuído ali pelo Mind Flayer, vocês se lembram disso? Então talvez o mesmo seja utilizado para Max, né? Ela pode precisar desse incentivo em algum momento. Max terá habilidades especiais. Calma aí! Ninguém está falando, e nem essa teoria diz, que a Max vai desenvolver algum tipo de poder. Não estamos falando disso. Calma, vamos lá, vamos contar essa teoria devagarzinho. A Max, como ela sofreu uma coisa aí muito forte, né? Aconteceu uma coisa muito assombrosa com ela, vai ter alguma consequência. Ela não pode voltar zerada. Ela não pode voltar, tipo, como se nada tivesse acontecido. Tem alguma consequência que vai ser feita ali da Max. Essa consequência pode ser uma coisa relativamente simples, como, por exemplo, a perda permanente da visão dela, porque, afinal de contas, ela estava cega, né? Ou então, a princípio, os Duffers podem fazer com que a Max pareça estar normal, né? Pareça estar, assim, vivendo a vida dela, com os desafios dela e tudo mais, e ela pode ter desenvolvido alguma coisa especial. Como, por exemplo, a habilidade de ter visões, de acordo com essa teoria que eu estou contando aqui agora, que não é minha, tá? Eu estou lendo e falando sobre as teorias mais populares, né? Sempre bom lembrar. Um comentário interessante que eu tenho a fazer sobre isso, que assim, primeiro, eu não acho que a Max vai desenvolver nenhum tipo de habilidade especial ou qualquer coisa assim. Mas uma coisa curiosa que Stranger Things faz desde o começo, desde a primeira temporada e na segunda também, principalmente ali envolvendo o Mike, o Lucas e o Dustin, é que quando eles vão se referir ao Will durante a primeira temporada e a segunda, eles falam que o Will tem uma capacidade chamada True Sight. You think it's true sight? What's true sight? It's nothing. De acordo com as regras do Dungeons and Dragons, né, que é o D&D, aquele jogo que os meninos vivem jogando ali, True Sight seria dar à criatura voluntária a habilidade de tocar e de ver as coisas como elas realmente são. Eles mencionam isso quando eles estão tentando, assim, entender essa questão do mundo invertido e o Will, tipo, o que o Will consegue ver no mundo invertido e esse tipo de coisa. Relacionado à parte que envolve a Max desenvolver ou não visões, tem pontos positivos e negativos no meio dessa teoria. O ponto negativo é que já mostraram visões pra Nancy, então pra que você vai jogar mais visões ou então fazer um personagem saber ter visões, esse tipo de coisa, sendo que você já jogou isso pra Nancy. Tudo bem que a Nancy não tem uma habilidade de ver visões, só que esse elemento de profecia, de destino, né, coisas que podem ou não acontecer, já tá ali ligado com o personagem da Nancy, e eu não acho que tem necessidade de você mandar pra outro personagem agora. Porém, um ponto muito positivo nisso é que esse plot, essa parada de você ver talvez o futuro, o que também pode se aplicar a Nancy, né, não necessariamente precisa se aplicar a Max ou qualquer coisa assim, é um plot muito parecido com uma outra referência dos Duffer Brothers, que foi inclusive mencionada nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha. É uma referência ao livro/filme A Hora da Zona Morta, que conta a história basicamente de um cara que quando consegue encostar nas pessoas, ele consegue ver o futuro delas. E ele pode inclusive mudar esse futuro, ele pode ver várias coisas. Don't you see? Don't you see how clear it all is? Not only can you see the future, I can change it. You can change it exactly. Então, assim, eu não acho que a Max possa ter visões ou algo do tipo, mas com certeza ela vai sofrer algum tipo de consequência. A Kali pode ajudar. Muitos fãs de Stranger Things aí sempre gostam de teorizar, assim como eu, que a Kali ainda tem algum papel pra fazer na história. E talvez uma certa pessoa aí com habilidades de visões pode ajudar a Max nessa questão. E é claro que eu estou falando da Kali, que é a experimento ali número 8, que tem uma habilidade diferente da Eleven e dos outros, né? Ela consegue fazer ilusões aparecerem, ela consegue modificar essa parte cerebral responsável pela visão.
A teoria diz que a Kali, ela pode explorar esse potencial e ensinar novas coisas, né? Apresentar uma novidade ali pros fãs de Stranger Things relacionado aos poderes da Kali. E o meu comentário sobre essa teoria é que sim, eu acredito que a Kali pode voltar a aparecer, eu acho que não dá pra você encerrar essa série sem você trazer a Kali de volta, eu vou ficar muito revoltada se isso acontecer, porque se fosse pra essa menina nunca mais aparecer, era só você matar ela na segunda temporada, ou então mostrar uma coisa que fosse um desfecho mais definitivo, que assim, você tivesse certeza que ela nunca mais ia aparecer. Então eu acredito sim que a Kali pode voltar ali na 5ª temporada de ST, só que não pra ajudar a Max. Eu acho que o plot da Kali vai ficar bem distante do da Max, não vai ter nada a ver. Evil Max. A teoria basicamente diz uma coisa que é bem verdadeira, eu diria, que nós, fãs, e a Eleven também, não conhecemos todo o potencial e a extensão dos poderes da Eleven. Tipo, quantas coisas ela consegue fazer? A gente não sabe, a Eleven não sabe, ninguém sabe. E isso também significa que a própria Eleven pode não saber da consequência dessa extensão dos poderes dela, dessas coisas que ela mesma desconhece, né? Então, basicamente, essa teoria da Evil Max, ou então Max do Mal, né, numa tradução direta, sugere que a Max, ela pode retornar ali a participação dela na 5ª temporada de uma forma bem diferente, uma forma mais obscura, mais assustadora. Muito diferente da Max que a gente conhecia, né, que é uma pessoa bondosa. E o meu comentário sobre essa teoria é que eu fico um pouco dividida, porque ao mesmo tempo que eu acho que faz pleno sentido a Max não voltar assim como ela mesma, né, não voltar 100%, como eu tinha comentado antes, tem que acontecer alguma consequência com ela, eu acho muito viagem pensar que ela voltaria maléfica. Tipo, por que ela voltaria maléfica? Tem que ter uma explicação, né? Como assim? Você entra em coma e você volta do mal. É um negócio que não encaixa muito bem na minha cabeça. Só que é claro, tudo é possível, né? Estamos aqui apenas teorizando. Definitivamente não é a pior coisa que eu já li, assim, relacionada a teorias, etc. Então, eu só precisava compartilhar pra vocês saberem que essa teoria existe. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo. Só que agora eu vou comentar a minha teoria, né? Eu vou condensar várias opiniões aqui que eu tenho relacionadas a isso, respondendo também algumas perguntas que eu sei que alguns de vocês mandam pra mim com frequência, relacionado aí ao futuro da Max e as coisas que podem acontecer com ela. Uma coisa que eu acredito muito que pode rolar aí na 5ª temporada é que assim, gente, você não pode cortar do nada a participação da atriz Sadie Sink aí em Stranger Things. A personagem dela já é muito popular, você já fez ela sofrer muito pra do nada cortar, né? Se você quisesse cortar, você matava ela, mas nem isso os Duffers quiseram fazer. Então, como é que você faz a atriz participar de Stranger Things, só que sem tirar ela da situação que ela foi deixada? Eu acredito que a Max pode participar na 5ª temporada de um lugar diferente. Tipo, ela não vai simplesmente acordar e começar a participar ali dos plots de Hawkins. Eu acho que a Max pode fazer parte dos quebra-cabeças de Stranger Things, né? Vocês podem se lembrar bastante aí que todo final de temporada, cada núcleo de ST acaba descobrindo alguma coisa específica e cada um deles fica como se fosse com uma parte de um grande quebra-cabeça. Somente quando eles todos juntam informações que eles conseguem entender ali, conseguem ver o cenário por inteiro e pensar no que fazer. Eu acho que a Max vai ter que achar uma forma de se comunicar, já que a mente dela não está no lugar de costume. Em relação às cartas da Max, eu acho que tem muitas possibilidades diferentes para ela. Eu gosto de pensar que essas cartas podem ser uma forma de comunicação ali com ela. Ou então, de repente, se a gente for por um cenário um pouco diferente, essas cartas, elas podem ser uma forma dela se lembrar das coisas que ela costumava fazer, né? Ela pode ter uma dificuldade de memória, eu não digo amnésia, nem nada assim, mas talvez essas cartas façam ela se lembrar de algo que foi perdido. Uma pessoa que eu imagino que pode muito se comunicar com a Max durante esse processo todo é o Will, porque o Will é uma pessoa que tem um transtorno pós-traumático, né? Ele teve ali em contato direto com o mundo invertido, teve uma consequência que ele luta até hoje contra ela, então eu acho que seria bem bacana você explorar essa forma de que a única pessoa que pode falar efetivamente com a Max é o Will, porque ele passou por uma situação muito, entre aspas, assim, semelhante, né? Ele tem uma consequência nele que pode ser uma forma de se comunicar com a Max. E eu imagino que a única forma da Max acordar desse coma é se você lidar com o Vecna diretamente. Você tem que meio que, assim, desassociar o Vecna com a Max pra ela poder acordar. E isso não necessariamente seria feito num final de temporada. Você pode desassociar esses dois personagens pra que você
você assegure que a Max vai ficar bem, mas isso não necessariamente vai acontecer no final da temporada, né? Pode ser antes do time jump, que é o salto temporal que vai ocorrer ali na 5ª temporada, e a gente sabe que esse salto temporal não vai ser colocado no final, então eu acho que você pode acordar a Max antes de realizar um salto temporal para que ela participe depois também. Dito tudo isso, eu acredito que a gente pode juntar duas forças-tarefas, né? Uma pode ser o Will e a Max, responsável por essa comunicação aí, né? A Max pode ir descobrindo algumas coisas estando em coma, né? Que fique bem claro. E a pessoa que vai conseguir se comunicar com a mente dela, né? Vai conseguir sentir ela de alguma forma, seria o Will. Ele seria o responsável por essa comunicação, enquanto a Eleven e o restante do grupo executa as informações que a Max pegou ali, né, que ela conseguiu aprender, junto com as informações que eles mesmos vão estar aprendendo para fazer aquele esquema que eu mencionei para vocês de que cada um tem uma peça do quebra-cabeça. Eu acho que a Max vai poder chegar com uma pecinha de quebra-cabeça também, por mais que o corpo dela não esteja presente. Dessa forma, você utiliza a Sadie Sink, né, que é a atriz lá, você não vai cortar a participação dela, mas ao mesmo tempo a participação dela até metade da temporada não vai ser exatamente como a gente espera. Isso também contribui pro meu vídeo que eu fiz recentemente associando o final de Senhor dos Anéis com o final de Stranger Things, que é uma comparação que os próprios criadores da série fizeram, né? Porque o Will, eu acredito que ele vai ajudar diretamente a Eleven também, né, a enfrentar esse mundo invertido de uma vez. Ele vai dar o golpe junto com a Eleven, sabe? Só que eu acho que uma das coisas que vai dar força pro Will é justamente essa capacidade dele de conseguir se comunicar com a Max antes, né? Ele vai ter algumas informações que podem ser úteis, e por isso que ele vai com a Eleven, esse tipo de coisa. Max? E eu quero saber também qual dessas teorias da Max aqui que a gente comentou hoje, incluindo a minha, tá? Você achou mais legal, e eu quero saber a sua teoria também. Comenta aí a sua teoria, qual teoria você gostaria que acontecesse, comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!